E aí, bora evoluir de verdade na guitarra? Clique no botão abaixo e se inscreva agora mesmo no MB Guitar Academy Essencial, com valor promocional, e garanta também todos os bônus exclusivos dessa promoção. Cara, você falou algo que me surpreendeu um pouco, eu não posso deixar de explorar isso. Você, talvez por ingenuidade ou por ego, achava que o Angra seria muito mais. E é de conhecimento público agora, até por conta dos livros que foram lançados, tanto do André quanto do Luiz, e agora a segunda parte do documentário do André Matos, que o Rod Small teve interesse em contratar o Angra lá para 97, 98, não sei exatamente. Acredito que tenha te frustrado o fato disso não ter dado certo. O quanto, se sim, o quanto. Porque era meio que esse seu sonho se realizando, né? Vocês virando um Iron Maiden, uma banda de primeira grandeza. Acho que era o sonho de todos, né? O ponto de vista do André, que ele expressou na entrevista para o documentário, e que a gente veio a saber há pouco tempo, esse ponto de vista ele não chegou a compartilhar. Se ele compartilhou com o pessoal da banda, não foi comigo, porque nessa época ele já não falava comigo, né? O André, ele cessou a relação pessoal comigo muito cedo, no começo do Angra já, né? Assim, na fase do Holy Land já foi meio difícil e tal, depois, durante a turnê do Holy Land, etc., ele já não falava comigo. Então, quando veio isso daí, ele provavelmente debatia isso com o Toninho, ou com o Kiko, não sei também, porque ele começou a ter problemas com o Kiko. Então, a opinião dele eu não sabia. Eu sabia que eu desejava muito aquilo e que, obviamente, precisaria passar pelo Antônio Pirani. Numa época em que tudo era conversado por fax, telefone, então tudo isso era muito mais lento e mais demorado e mais difícil. Eu não tinha contato com o Rod Smallwood, eu era o cara, era a sombra ali atrás que colaborava no Angra, né? Eu não era o Kiko Loureiro que estava nas capas da Young Guitar, eu também não era o André Matos. E eu me lembro de os caras quererem um acesso direto com o André e conversarem com ele, as gravadoras, etc., conversavam com o André. Ninguém conversava comigo. Ô Rafael, quero saber isso aqui. Não, né? Então, eu, muitas vezes, aceitava um pouco aquele furacão de informações, de vontades, etc. E esse não foi o único cara que se interessou pelo Angra. Teve também o John Kalodner, que era o cara que, na época, ele era... Pra você ter ideia, foi empresário do Journey, né, nos tempos áureos, e, se eu não me engano, na época, ele era empresário do Aerosmith. E no Manowar, ele fazia alguma coisa com o Manowar. Ele assistiu o Angra no Gods of Metal na Itália, junto com o Manowar, e pirou no Angra, né? E a gente estava na turnê do Holy Land, fazendo batucada, aquela história toda. O Angra era foda nessa época. Era foda, cara. Você pega aí vídeos hoje, quer dizer, a gente e era tocando, algo novo para os gringos, né? Ver aquela batucada toda. Ainda por cima tinha um elemento de surpresa. Só você ter ideia, o Korn, Slipknot, nada disso existia, né? Que depois veio com essa coisa meio que eles importaram do Roots. Nada disso existia. O mundo estava precisando dessa originalidade, né? E eu acreditava desde o começo que a gente tinha que trazer essa originalidade, coisa da brasileira e tal. Mas eu era, cara, eu apitava um pouco, vamos dizer. Por mais que eu tivesse uma personalidade forte, queria batalhar pelas minhas opiniões, sempre assim. Cara, politicamente, vamos pensar assim, né? Aquela coisa assim, a opinião desse cara aqui não importa, né? É o que acabava virando. Então, assim, cara, eu fiquei sabendo que ia rolar e estava criando maior expectativa, de repente começou a não acontecer, e eu fui acreditando na informação que o Antônio me falava, o Antônio Pirani. Olha, não rolou por causa disso, não rolou por causa daquilo. Não fiquei sabendo de nada da opinião do André, ou se o André teve alguma conversa, mas o que eu me lembro é que nessa época o André já falava de sair da banda. O André falava de sair da banda antes do Fireworks, pô. Durante a turnê do Holy Land ele já falava de sair da banda. Então, qualquer coisa que aconteceu durante o Fireworks
foi um álbum que pra mim foi o seguinte, nossa, que bom que rolou, porque já era pra ele ter saído antes. Ele queria ter Já havia saído, saído, né? não chegou a sair, ele chegou a dizer que ia sair, afirmou sair da banda. O Olivier Garnier, que é um cara da gravadora, um dos nossos representantes na Europa, um francês, que sempre apoiou o Angra, foi o cara que ajudou o Angra, inclusive a voltar com força na época do Rebuff lá na Europa e tal, foi o Olivier Garnier. Esse cara que acreditava muito e torcia por nós, ele veio da França para cá, foi até o André, conversar com o André, viajou junto com o André, não sei, foram para praia, sei lá, para tentar convencer o André de permanecer na banda. E o André, então, topou, né? Mas eu me lembro que, por exemplo, e aí eu ficava sabendo das coisas um pouco assim, eu não conversava mais com o André não falava mais comigo, ele não queria mais falar comigo, então eu ficava sabendo assim, né? O que eu sabia que ele queria sair, sabia que ele tinha uma proposta, mas assim, não sei se é verdade, coisas que eu ouvia, né? Mas que ele tinha proposta de fazer um álbum solo e tal, e que essa proposta, o Toninho queria ter uma parte, porque o Toninho representava ele, e ele não queria que o Toninho fosse empresário dele na carreira solo, então ele começou a ter um desentendimento com o Toninho. Só nessa história aí da Century, não foi uma história assim, onde a única coisa que estava acontecendo era a Century. Não, era um tumulto de coisas, ele querendo sair, vai, não vai, o Toninho queria ser o representante dele na carreira solo, ele não queria que fosse, ele queria se libertar do contrato com o Toninho, se para isso fosse preciso, ele sairia do Angra. Então teve uma série de detalhes e pormenores aí, cara, que eu sei que existiam e que eu também nem sei com detalhes, porque, cara, se a pessoa não conversa contigo, eu vi uma carta pós-morte, né, um depoimento pós-morte, ok, foram coisas que ele revelou e que nunca chegou para mim e conversou. Agora, o que eu mais queria, e a banda toda queria, era entrar pro casting, que era o mesmo casting do Iron Maiden, pelo amor de Deus, ninguém era burro lá, né? E com o André, ninguém queria que ele saísse. A gente queria continuar aquele trabalho, era um trabalho foda, com o André Matos, e subindo cada vez mais, entendeu? E eu vou te falar, eu não acho, desculpa, né? Eu não vi o André tomando decisões tão sábias com relação à sua própria carreira que não que mostrasse, ou seja, que comprovasse, né, que ele tinha uma puta visão e os companheiros de banda eram, sei lá, incapazes. E a prova disso é que eu e o Kiko, companheiros de banda, pô, vamos sobreviver, vamos fazer, vamos juntar outras pessoas, vamos pra cima, pô. Vamos trabalhar, vamos montar a banda, vamos mostrar música para as pessoas, cara. Então é isso que eu sempre quis. Legal. Gostou do corte? Bom, virando membro do canal, você tem acesso a cortes antecipados, vídeos antecipados, entrevistas antecipadas, versões estendidas de entrevistas, live mensal exclusiva para membro, participar de um grupo de WhatsApp comigo e muito mais. Então, clica aqui no botão Seja Membro e escolhe o plano que mais se adeque à sua demanda, daquilo que você espera virando um membro do canal e que melhor caiba no seu bolso.